Pronto, a reunião está sendo gravada. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Estão vendo que eu estou aqui na seção O que aprendi da apostila do LDI? Ok, beleza. Então a gente pode fazer uma revisão aqui dessas atividades. Deixa eu deixar ela inteira. Olha só. A primeira aqui, ó. Daquela seção que aprendi, né? Aquela que é para vocês preencherem e me enviar. Em uma aula sobre o surgimento do universo, o professor de ciências pediu aos alunos que pegassem uma bexiga vazia e marcassem nela círculos. Então, ó, uma bexiga vazia e fazer bolinhas aqui. Grandes e próximos entre si, ou seja, os pontos eles tinham que estar próximos uns aos outros. Depois solicitou que enchessem a bexiga. Visualize o que aconteceu na imagem e responda. Então, ó, a bexiga vazia com bolinhas, né, feitas com canetinhas. E depois a bexiga cheia. O que aconteceu com as distâncias entre os círculos depois que a bexiga ficou cheia? B. Qual é o nome da teoria científica mais aceita sobre o surgimento do universo e qual é a sua relação com o que aconteceu aos círculos da bexiga? Eu gostaria que alguém respondesse. Ah, sim, Kimberly. Mas, Kimberly, se quiser colocar áudio, pode colocar, tá? Kimberly, quiser habilitar seu áudio para Ô, comentar professor, depois. a bexiga, a primeira bexiga se separou, todas as bolinhas, e essa teoria é como dada de Big Bang. Isso? Isso, exato. O que aconteceu é que as distâncias entre as bolinhas que foram feitas aqui na bexiga vazia, depois que a gente enche, elas vão ficar, assim, aparentemente elas ficam mais distantes, porque a bexiga é feita de um material elástico, né, que pode se expandir. Então, e o que acontece se a gente esvaziar a bexiga? Elas se aproximam. Isso, porque a bexiga é feita de um material elástico. Então, quando a bexiga é esvaziada, aí as distâncias entre aquelas bolinhas elas vão voltar para o mesmo lugar onde elas estavam inicialmente, né? Mas isso só porque é de um material elástico. É um material que pode se expandir, ou seja, ele pode aumentar de tamanho e voltar para o mesmo tamanho. Uma esponja também seria assim, uma esponja esponja de tomar banho, esponja de lavar louça, a gente pode apertar a esponja, a gente pode tentar amassar a esponja da maneira que a gente conseguir, e depois que a gente solta a esponja, ela vai voltar para o seu tamanho original, para o seu formato original. Kimberly, pode falar, tá? Pode liberar seu áudio aí, a gente está com poucas pessoas na sala, então que daí fica mais fácil para a gente interagir. O Gabriel perguntou qual é a página, a Kimberly já respondeu, a página 28. É página 28 e 29.
E então, daí o Ariel disse aqui, né, que o nome dessa teoria é a teoria do Big Bang. E qual é a relação com o que aconteceu aos círculos da bexiga? Aí isso vocês têm que lembrar que a teoria do Big Bang é a teoria de surgimento do universo. E nessa teoria houve uma grande explosão e que o universo ele ainda encontra-se em expansão, ou seja, no surgimento do universo há mais de 10 bilhões de anos atrás, tudo se encontrava muito próximo umas das outras. Então imaginem, façam uma comparação com essa bexiga vazia aqui, que esses círculos aqui seriam os elementos do universo. Eles estavam todos próximos uns dos outros, no início do universo, lá na explosão. Após a explosão, esses elementos eles se distanciaram, foram separados, foi cada um para um canto, né? Foram expelidos. Então essa é a relação que existe entre a bexiga cheia e a bexiga vazia. A expansão do universo, né? O universo não é elástico, mas isso aqui é só para a gente fazer uma comparação, uma analogia. O universo ele não tem essa propriedade que a bexiga, ou seja, se a gente murchar a bexiga, ela vai voltar para o tamanho original. Isso não acontece no universo, tá? Isso aqui é só para exemplificar. O universo ele ainda continua em expansão, ou seja, ele ainda continua crescendo. As distâncias entre os planetas, entre as estrelas, elas ainda continuam acontecendo. Só que como isso demora milhões, bilhões de anos, a gente não consegue, isso não tem implicação para a nossa vida, porque a nossa vida é muito curta comparada à vida dos planetas, à vida das estrelas. Enquanto, por exemplo, um planeta vive 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, nós, seres humanos, temos uma vida média aqui no Brasil de 75 a 78 anos. Então, isso não traz muita implicação para a gente. Isso aqui é apenas um pré-conhecimento sobre física que vocês vão desenvolver melhor, vão entender melhor quando vocês estiverem no 8º ano. Então, olha só. A questão 2. Considerando a figura, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Aí a gente tem aqui um planeta A, depois Vênus, depois o planeta B, aí Marte, planeta C, Saturno, Urano, planeta D e planeta E. Letra A. Alguém quer falar alguma coisa? Ariel? Não, professor, eu só estava esperando aqui eu responder ali. Tá. A Kimberly perguntou se tem chance de o Big Bang acontecer novamente. Não na idade que nós vivemos, né? A gente não vai presenciar isso. O ser humano, a vida na Terra não vai presenciar isso. Porque, como eu falei, Kimberly, a vida do universo, por exemplo, a vida de um planeta é de bilhões de anos, a vida de estrela é de milhões de anos. Então, muito provavelmente nós, que estamos vivendo agora, nos anos 2000, o ser humano já existe há 5.000, 6.000 anos, e provavelmente as gerações futuras, né, imagina lá no ano 3000, se nós, seres humanos, não destruirmos o planeta onde nós vivemos, se existir pessoas ainda lá no ano 3000, é muito provável que também eles não vão ver acontecer novamente o novo Big Bang. Mas os físicos, que são as pessoas que trabalham com
com essas teorias, os astrônomos também, eles calculam que daqui a alguns muitos bilhões de anos, o universo ele vai desaparecer, né? Ele vai morrer. Assim, todas as estrelas, todos os planetas vão morrer. Mas isso é muito tempo, é uma quantidade de tempo que a gente não tem como calcular muito bem. É a mesma que a gente calcular até a gente tem, mas a gente não tem como compreender muito bem. Isso também parte daquela mesma história que eu estava falando para vocês, quando a gente começou a estudar astronomia, o universo, que por isso que era importante eu mostrar para vocês, como eu mostrei, aqueles vídeos, os vídeos para vocês observarem o quão grande é o universo. E nós, seres humanos, nunca conseguimos sair nem do sistema solar, mas aí por computadores superpotentes, com tecnologia muito boa, a gente consegue ter uma ideia de o tamanho do universo, né, de quão grande é o universo. Então ainda são conhecimentos assim, para a gente ter a gente precisa ter uma imaginação para a gente conseguir compreender um pouco do que se trata o universo. E é por isso também que a gente não vai ficar focado nesse assunto, né, em ciências. Então era só para a gente ter essa parte, assim, uma introdução em astronomia, universo, como é que funciona o universo. E o objetivo agora, no segundo capítulo do LDI, a gente começa a estudar o nosso planeta. Porque daí no nosso planeta a gente tem muito mais conhecimento, a gente consegue fazer vários tipos de experimentos e é onde nós vivemos, né? Então a gente consegue compreender muito melhor. Bom, então vamos lá. Vou voltar aqui para a questão. Então, considerando a figura, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A é um planeta sólido, conhecido como Mercúrio. Vamos ver, letra A aqui. Bom, a gente tem o Sol, aí tem esse planeta aqui, aí Vênus, tem esse planeta B, Marte, planeta C. Vocês lembram que esse planeta aqui, o primeiro que vem depois do Sol, é Mercúrio. Então, está certo. Mas espera aí, Mercúrio é um planeta sólido ou é um planeta gasoso? Vocês têm que lembrar uma outra informação também que está na apostila que eu mostrei para vocês. Oi? Fala, Ariel. É um planeta sólido. Exato. Então, é Mercúrio e é um planeta sólido. Vocês têm que lembrar que os planetas sólidos são aqueles mais próximos do Sol. Tá? Os 4 primeiros planetas aqui, ó, tá? O Mercúrio, Vênus, o B, que todo mundo sabe que é a Terra, né? E Marte aqui são planetas sólidos. A partir aqui do planeta C, aí Saturno, Urano e o planeta D, e o E aqui, que nem é planeta no caso, são planetas gasosos, tá? Que não possuem rochas na sua superfície. Tá? Rochas, pedras, minerais. Então a letra A seria verdadeira. B. B tem um satélite natural. Bom, a gente sabe que B é o planeta Terra e tá até aqui, ó, essa imagem da Lua, né, que é um satélite natural. É uma questão verdadeira também. Todos os planetas, eles têm satélites naturais? Eu vou repetir a pergunta. Todos os planetas do sistema solar, eles têm satélites naturais, como a Lua é o satélite natural da Terra? Alguém saberia me responder?
Alô, estão todos dormindo? O Caio ali colocou que não. Professor, nem todos. Só que o Plutão tem 3 e a Terra tem só um. Exato. Na verdade, olha só. Mercúrio não tem, Vênus não tem, Marte não tem satélites naturais. Aí para cá, aí varia, tá? Saturno, acho que tem uns 8 satélites naturais, tem umas 8 luas. Então isso varia de planeta para planeta. Alguns não têm, outros têm um ou mais de um. Bom, então a letra B é verdadeira também. Letra C. C é isso aqui. É um planeta sólido, ou seja, tem solo. Bom, como eu já tinha falado para vocês, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas sólidos. A partir daqui, que é Júpiter, são planetas gasosos, tá? Então essa questão é uma questão errada, uma questão falsa. O Júpiter, que é o planeta C, ele é um planeta gasoso, ou seja, ele não tem solo. Esta seria a resposta correta. Então aqui está uma informação errada. Então vocês coloquem um F. Letra D. Cadê D? Aqui, ó. D é Netuno, formado por gases que deixam sua atmosfera azulada. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa informação está correta, é uma informação verdadeira. É um planeta gasoso, né? Ou seja, formado por gases, e aí a constituição desses gases deixa a atmosfera desse planeta azulada. Letra E. E é Plutão, o nono planeta do Sistema Solar. Só deixa eu conferir uma coisa aqui na apostila, porque lembram que Plutão ele não é mais considerado um planeta, né? Plutão ele é um planetoide, ou planeta anão. Eu, para mim, colocaria essa questão como uma questão errada, uma questão falsa, porque Plutão não é planeta mais. Só um minutinho, gente. O que vocês colocaram aí nessa resposta? Ah, então, exatamente. A apostila de vocês considera que a letra E é uma questão errada, é uma questão falsa, porque Plutão não é um planeta, Plutão é um planetoide, ou planeta anão, ok? Então, se caísse uma questão assim, o sistema solar é composto por 9 planetas, está errado. O planeta solar é composto por 8 planetas. Ele já foi composto por 9 planetas, mas aí os astrônomos eles resolveram mudar a nomenclatura de Plutão, né? Então não é planeta, é um planetóide ou planeta não. Okay. Kimberly, quais são as questões que você tem dúvida? Enquanto a Kimberly responde, a questão 3, olha só. Analise as imagens e escreva o que elas representam. Bom, essa daqui é bem simples, né? Então, a gente vê nessa imagem aqui a mesma paisagem, ou seja, o mesmo campo, né? Tem umas árvores lá atrás e tem um gramado aqui na frente. A diferença é que do lado esquerdo, a gente está vendo uma imagem escura e a presença aqui da Lua. Nessa outra imagem aqui do lado direito, a gente vê a presença do Sol e é uma imagem clara. Então, essa imagem aqui, a letra A, ela representa o dia e a noite. Fácil, né? Mas agora uma coisa. Tá, Kimberley é a questão 4. Ok, gente. 6 e 4, a gente já chega lá.
Bom, mas dia é noite e dia. Qual que é o movimento da Terra que caracteriza os dias e as noites? É o movimento de translação ou o movimento de rotação? Isso, movimento de rotação, Kimberly. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo e ele tem duração de 24 horas, ou um dia, né? Então, enquanto uma parte do planeta está à noite, outra parte do planeta está dia. A letra B. Então, a gente está vendo aqui a mesma paisagem, né? Um campo que tem uma árvore. Nessa aqui a gente está vendo uma árvore sem folhas, parece que tem presença de flores. Aqui a gente está vendo uma árvore com bastante folhas. Aqui a gente vê uma árvore com folhas de cor avermelhada e com folhas no chão. E aqui a gente está vendo uma árvore com neve. Então essa imagem ela representa as estações do ano. Normalmente não acontece um inverno tão rigoroso assim aqui no Brasil, aqui onde nós vivemos. Até aqui em Santa Catarina pode acontecer um inverno rigoroso, mas aí é lá na Serra Catarinense, né? Urubici, São Joaquim, que daí chega a nevar. Mas não é muita neve, é pouca neve. É até uma atração turística. Então, olha só. Aqui com flores está representando a primavera. Essa imagem aqui está representando o verão, com bastante folhas. Esta outra imagem, ela está representando o outono, quando as árvores começam a se preparar para perder suas folhas. Isso tem uma explicação também, tá? Mas não se preocupem com isso agora. E essa aqui representa o inverno, obviamente. Reparem na posição do Sol aqui também, olha só que interessante. Bom, vocês sabem que a estação mais quente do ano é o verão. É a estação que nós vamos para a praia. Então, olha só, bem nessa imagem aqui, que representa o verão, que as árvores estão carregadas de folhas, o sol está bem acima, ok? Vocês devem lembrar disso também, que os movimentos de... Ah, tá. Qual é o movimento que caracteriza isso aqui, as estações do ano, é o movimento de translação. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol ao longo de 365 dias, ou seja, isso é um ano, né? Então, cada estação ela tem 3 meses. Quando nós estamos no verão, o Sol está bem acima de nós, tá? Estou falando aqui mesmo, aqui de Santa Catarina, do Brasil, né? Ele está bem reto aqui em cima de nós. Então, por isso que aumenta a temperatura, é bem mais calor. Nós estamos agora nessa estação aqui, no outono. Então, olha só, o Sol já está mais distante, né? Como nós estamos no hemisfério sul do planeta Terra, o Sol, não é o Sol que se desloca, eu ia falar uma coisa errada. A Terra está fazendo o seu movimento de translação e também com a inclinação da Terra, lembrem que a Terra tem uma inclinação, o Sol ele vai ficando mais distante, né? Ele vai indo para o hemisfério norte. Então, nós estamos no outono. A próxima estação que a gente vai enfrentar, que agora é em junho, é o inverno, né? Então, ó, o Sol fica bem distante. E aí depois do inverno, a gente tem a primavera, né? Então, aí o Sol já fica um pouco mais próximo. As temperaturas aumentam também um pouco. E aí o verão. E assim por consequência, em seguida. Então, ó, dia e noite e estações do ano. Se vocês quiserem complementar a questão, dia e noite, o movimento que caracteriza isso aqui é a rotação. Estações do ano, translação. O movimento que caracteriza é a translação. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida.
Então, tem aqui, não tinha visto não. Escreva A e ou B nas frases, classificando as características que ocasionam os fenômenos representados nas imagens. A, movimento de rotação. Então, movimento de rotação é a letra A aqui, né? Movimento de translação é a letra B. Esfericidade da Terra é B também. E inclinação, daí isso aqui pode ser a esfericidade da Terra, pode ser letra A e B. E inclinação do eixo de rotação é letra B. Ok? Exatamente. Então, ó, movimento de rotação de noite, letra A. Movimento de translação, B, porque é estações do ano. A esfericidade da Terra, aí pode ser letra A e B, porque como a Terra é esfera, como a Terra não é plana, como ela é uma esfera, é por isso que a gente tem dia e noite, né? Agora que nós estamos de dia, no outro lado do planeta está a noite. Isso também caracteriza as estações do ano. E a inclinação do eixo de rotação é o que caracteriza isso aqui também, a proximidade do Sol em função das estações do ano. Então, A e B, e aqui B. Apesar de antigamente terem existido ideias de que a Terra é plana, sabemos hoje que ela tem um formato geóide. Esse formato geóide, vocês podem compreender ele como um formato esférico, tá? É que a Terra não é uma esfera perfeita. Ela não é igual uma bola de futebol ou uma bola de vôlei, de basquete bem redonda, né? Ela é achatada nos polos, ok? Aí ela fica parecendo mais um ovo, mas também não tanto quanto um ovo, ok? Peguem uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de vôlei que vocês tiverem em casa e sentem em cima da bola para vocês verem. Ela vai achatar um pouco. Então esse é o formato geóide, ok? Então, o formato geóide muito próximo a uma esfera. Escreva 3 evidências que justificam o formato geóide da Terra. Aí isso aqui entra naquela questão, deixa eu ver que página que tá, quando a gente discutiu que a Terra não é, por que a Terra não é plana, né? Eu também mostrei vários vídeos para vocês. Deixa eu ver onde está. Está aqui, ó, na página 20, formato da Terra. Aí aqui tem várias explicações do que vocês podem escrever aqui na questão. Mas o que a gente acabou de colocar aqui, por exemplo, enquanto em uma parte do planeta é dia, na outra parte do planeta é noite, tá? Se a Terra fosse plana, não teria como ter noite e dia em lugares diferentes. Uma outra questão que vocês podem colocar é as questões dos fusos horários. Lembram dos fusos horários? Agora, aqui no Brasil, 8h37. É isso, Kimberly. Então, como eu acabei de explicar. A Kimberly está perguntando, né, se o formato geóide é uma bola achatada nos polos. Exato. Dá para vocês fazerem o teste em casa. Pega uma bola de futebol, basquete, vôlei e sentem-se sobre ela. Ou peça para o pai de você, para seus pais, né, sentarem em cima da bola. Vocês vão ver que a bola vai achatar um pouco. Isso é um formato geóide. A Terra é assim, ela é achatada nos polos, né, polo norte e do polo sul. E aí na linha do Equador ela fica mais larga. Bom, voltando aqui, então aqui vocês podem colocar os movimentos de rotação, que aí caracterizam dias e noites, os fusos horários, enquanto que aqui no Brasil agora é 8h40 da manhã. Em outras partes do planeta tem outros horários diferentes. Lembrem-se que são 24 horários diferentes que nós temos, 24 fusos horários. Uma outra questão na letra C, eu lembro que nos vídeos que eu mostrei sobre por que a Terra não é plana, o Felipe Castanhari, né, ele mostrou
que quando a gente vê um navio, se você vai na praia, quando a gente vê um navio na praia, então esse navio, conforme ele vai se distanciando no horizonte, ele vai diminuindo de tamanho, só que assim, ele não desaparece completamente, né? Primeiro a gente vê desaparecer o casco dele, e aí depois a gente vê o mastro desaparecer, então parece que ele vai vai se afundando. Isso acontece porque a Terra é uma esfera, né? Então ele vai descendo e a gente vai vendo essas distâncias ficarem diferentes, assim. Quem é o Elton aqui? Então, Kimberly, essa é uma questão que você tinha dúvida, né? Questão 4. Mas se você quiser ter outras ideias para escrever nessa questão, dá uma olhada na página 20. Página 20 fala sobre essa questão, por que a Terra não é plana, por que a Terra é uma esfera. Ô, professor. Oi, bom dia. Bom dia. Aqui tá escrito o nome de uma pessoa, né? Mas o meu nome é Isabela, tá? Certo. Isabela de qual? Do sexto 2 ou 3? 2. Certo, Isabela. Chegou agora só que a aula tá terminando? Eu cheguei agora. Tá. Terça-feira da próxima semana, tenta acordar um pouquinho mais cedo. Tá bom. Começa às 8 horas. Tá bom. Tá, ó, Isabela, acompanha aqui que eu tô fazendo a revisão aqui das atividades, ó. Questão 5. Maria olhou para seu quintal ao meio-dia. Letra A. Qual figura representa a sombra correta para esse horário do dia, se ela estiver próximo à linha do Equador? Linha do Equador é aquela linha que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Circule a imagem correta. Deixa eu mostrar para vocês a linha do Equador. Posso ver? Ô, professor. Diga. O nome do professor é como mesmo? Daniel. Ah, tá, o Daniel. Certo. Deixa eu ver essa imagem que é melhor. Faz tempo que não me vê, daí esqueceu o meu nome, É. Acontece. Meu Deus. Quando faz essas reuniões, a internet fica bem lenta. Tá, aqui, ó, nessa imagem aqui. Essa aqui é a linha do Equador, ó, essa linha aqui que tá traçada aqui no meio do planeta, né? É uma linha imaginária, claro. Então, a parte de cima é o hemisfério norte, a parte de baixo é o hemisfério sul, ok? Vamos voltar para a questão. Isabela? Oi. Tá me ouvindo? Sim? Você pode só, por gentileza, fechar o seu áudio? Sim. Obrigado. Então, ó, deixa eu voltar aqui na questão. Qual representa... Tá, Maria olhou para seu quintal ao meio-dia. Qual figura representa a sombra correta para esse horário do dia se ela estiver próxima à linha do Equador? Circule a imagem correta. Então, a linha do Equador é por onde o Sol... por onde a Terra faz... é o eixo de rotação ali da Terra, tá? Então, a linha do Equador, o Sol ele fica bem em cima aqui da linha do Equador. Seria essa imagem aqui. Se tivesse em letras aqui, se essa aqui fosse A, essa fosse B e essa fosse C, seria a letra C, ok? Aí, conforme mais distante a gente vai ficando da linha do Equador,
vai acontecendo isso aqui. No nosso caso, aqui em Santa Catarina, que a gente está distante da linha do Equador, deixa eu voltar aqui na linha do Equador. Né, então, a linha do Equador está aqui, aqui está o Brasil e Santa Catarina está aqui embaixo, tá? Então, no nosso caso, a sombra ela fica assim, ó, tá? Ela não fica bem embaixo aqui. Claro, às vezes quando a gente está no verão ela fica assim, tá? Mas normalmente ela fica assim, um pouco mais deslocada. E se você for lá para Argentina, para o Chile, bem para o sul, aí a sombra fica mais deslocada ainda. B. Complete o texto utilizando as palavras do quadro corretamente. Aí tem maiores, tamanho, sol, rotação, manhã e menores. Então, as sombras formadas no chão podem variar de tamanho, que eu acabei de falar aqui, né? Então, elas variam de tamanho e de posição também. Mas aqui no caso seria tamanho, porque as sombras não podem variar de rotação, elas variam de tamanho. Ao longo de um dia, no início da e no final da, então, no início da manhã e no final da tarde, elas estão aqui, deixa eu ver onde, maiores ou menores, maiores. Então, no início da manhã e no final da tarde elas estão maiores, porque imagine que isso aqui é manhã, né? Então vai estar uma sombra maior. Conforme vai chegando aqui meio-dia, ela fica uma sombra menor. No meio-dia, elas ficam menores. Ó, então, imagine que isso aqui é meio-dia, né? Então elas vão ficar menores. Porque o Sol está bem alto no céu. E está bem reto também no céu. Isso acontece em razão do formato da Terra e do seu movimento de, só sobrou isso aqui, rotação, que é o que caracteriza os dias e as noites. Para a gente fechar, ó, marque X em todas as alternativas contendo condições que permitem a existência da vida na Terra, aquele assunto que a gente discutiu semana passada. Em seguida, escolha uma delas para justificar sua resposta. Então, características que permitem a existência de vida na Terra. Composição da atmosfera? Sim, é importante ter oxigênio na atmosfera. Então, vocês marquem um X. Inclinação do eixo de rotação? Não, isso não a Terra poderia ter um eixo de rotação reto ou mais inclinado ainda, que isso não ia interferir na vida na Terra. Então, a B não precisa marcar. Letra C, posição da Terra no sistema solar. Sim, porque se a Terra estivesse mais próxima do Sol, não existiria vida porque a temperatura seria muito alta, não teria água líquida. Se a Terra fosse mais longe, mais distante do Sol, também não existiria vida porque a temperatura seria mais baixa e não teria água líquida, a água estaria congelada. Então, C também tem que marcar um X. Letra D, camada de ozônio. Também tem que marcar um X, porque é um filtro contra os raios solares, a radiação solar. Então tem que marcar, se não existisse esse filtro, se não existisse a camada de ozônio, a vida na Terra não seria possível, não existiria plantas, e sem a existência de plantas não existiriam os animais. E aí a justificativa. Então, vocês podem, por exemplo, pegar a letra D aqui e colocar essa justificativa que eu acabei de falar. Sem a presença da camada de ozônio, não existiria vida na Terra, porque não existiriam plantas, e se não existissem plantas, não existiriam os animais. E aí, fechou. Beleza? Gente, 8h48 aqui no meu relógio. A aula finalizou. Deixa eu ver se alguém mais tinha alguma dúvida. É isso. Vejo vocês na próxima semana. O Cauã. Cauã. Tchau, Kimberly. Boa semana também. Tchau, professor. Tchau, Isabela. Cauã,
você acabou de entrar aqui na aula, né? Mas a aula acabou de terminar. A terça-feira da próxima semana, a aula começa às 8 horas, tá? Acorda um pouquinho mais cedo. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Fala, Isabela. Amanhã tem atividades, né? Isso, mas eu prorroguei. Você pode enviar até terça-feira da próxima semana, Tá bom. beleza? Aham. Então tá. Cauã. Cauã saiu. Tchau, Isabela. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Isabela.